Beatriz Casadei está me chamando, ela já tinha me mandado mensagem, eu fiz, mulher, tem calma, espera só um pouquinho. Só que ela disse, Dionísio, você não tem ideia até onde o ciúme de um sujeito conseguiu destruir duas famílias e destruir a paz dentro de uma cidade. A Beatriz Casadei foi até a cidade de Cajamar, que é a região metropolitana aqui de São Paulo, para contar a história do Felipe. Felipe de 34 anos, esse rapaz aqui, ó, um pai amoroso, um amigo fiel. Assumiu os dois filhos pequenos depois que a mãe dele saiu de casa, abandonou o Felipe com os filhos. Ele tocou a vida. Tocando a vida, conheceu um novo amor. Só que ele não sabia que a mulher com quem ele estava se relacionando aí em Cajamar tinha acabado de se separar de um homem perigoso. Um homem que era vingativo. Eu estou falando do Fernando, vai aparecer ele aqui atrás também. 37 anos. Os dois moram no mesmo bairro. Eles já se conheciam de vista, o Fernando sabia a rotina do Felipe e o Fernando começa a fazer ameaças. Ameaças assim, no meio da rua. Eles passavam, se xingavam, o Fernando dizia que ia matar o Felipe não acreditava, achava que não ia passar disso, da agressão verbal. Só que quando o Fernando vê o Felipe na rua, passando pela rua, ele decide acelerar o carro. O Fernando, consumido pelo ódio e pelo ciúme, não se lembra nem mesmo de que dentro do carro dele estão as duas filhas. As duas filhas estavam no banco de trás, gente. Esse homem, descontrolado, parte para cima de Felipe, joga o carro que ele está em um outro veículo parado. Felipe é atingido, cai. Fernando desce, golpeia Felipe com a faca, depois entra no carro e vai embora. Você está vendo essa imagem? É o momento final dessa história, é a chegada da Guarda Civil. Porque quando o Felipe é atingido, os vizinhos começaram a se juntar. Tentam socorrer o Felipe ali no chão. Chama a polícia, chama a Guarda Civil. O Fernando, gente, não satisfeito com o que fez, ele volta. Ataca novamente. Ele vai para cima do Felipe. Felipe não resiste porque ele foi atacado mais uma vez no chão enquanto estava sendo socorrido. Ô Altair Moraes, você que conhece tão bem a rotina da rua, se a polícia está ali na hora, o sujeito parte para cima da vítima. A primeira coisa é dar ordem de parada. Com certeza, sem dúvida. Se não obedece, o que é que acontece? Aí, meu irmão, não tem jeito, né? Tem que ser alvejado. Se ele não obedeceu, é uma ordem de parada. Ele vai fazer uma vítima. A polícia está ali para evitar. Se ele não para, tem que ser alvejado. Ele é uma escolha. É uma escolha. Até porque, é até bom a gente falar sobre isso, Dionísio, porque num caso desse, o Guastelli sabe muito bem disso, num caso desse, ele lida com a legítima defesa de terceiros. Se você está vendo uma pessoa que está ali com uma arma ameaçando outro para matar e um terceiro, independente seja policial, um terceiro intervir nisso é legítima defesa de terceiros. Ou seja, é natural que a polícia dê a ordem, se não obedecer, aí tem que tomar atitude, né? E, Guastelli, quando acontece isso, normalmente o policial ou guarda civil, ele pode até ser afastado da rua, mas o emprego dele está garantido. Se for comprovada a legitimidade do caso, nada acontece com ele. Exatamente. De imediato ele é afastado da rua, né? Fica nas funções administrativas, a polícia apura e aí sim o delegado vai apurar se realmente houve legítima defesa. E legítima defesa de terceiro, como bem disse o Altair, né? O que acontece? Vai ser arquivado e vai ser extinto esse processo, ele volta para as atividades. Dionísio, por que você disse isso? Por que você fez essas perguntas para o Altair e para o Dr. Guastelli? Enche a tela com esse circuito aqui para mim, por favor. Você está vendo aí, ó, é o sujeito com a faca na mão. Ele encara os guardas. Nós fizemos aí, reproduzimos aí, traduzimos para você o que ele diz para os guardas. Olha isso, repete. Ele desafia os guardas. Os guardas ainda começam a dizer, baixa a faca, abaixa a faca. Abaixa a faca, ele parte para cima, segundo as testemunhas, não se intimida, ignora a ordem de parada, de ordem de largar a faca, de parar, de soltar a arma branca no chão, parte para cima dos guardas que, para se defender, atiram. Isso na frente de outras pessoas, tem testemunhas. Fernando também morreu, gente. Você vê aí a área já com a polícia, com a Guarda Civil cercando tudo. Um resultado trágico. Pensa comigo. São 4 crianças agora. 2 de Felipe, 2 de Fernando, que perdem os pais.
2 famílias destruídas por conta do ciúme, por causa do ciúme. No velório de Felipe, gente, nós fomos ouvir o relato de quem estava no local, que assistiu toda essa cena. Beatriz Casadei disse: Dionísio, ouvi todo mundo a história, vem cá, explode no Cidade. O homem que aparece nas imagens com uma faca na mão, desafiando guardas municipais, havia acabado de matar o filho da dona Joana. Arrancaram um pedaço de mim. Não dá pra criar 6 filhos sozinha. E hoje você enterrar seu filho, meu Deus. O desabafo emocionado é de uma mãe que perdeu o filho por um motivo banal: ciúme. O ódio de um homem que não aceitava o fim do casamento tirou a vida de Felipe de Andrade, de 34 anos. Um jovem pai que cuidava dos filhos pequenos sozinho. Guardião, protetor, amigo, sincero, verdadeiro. Esse era o pai. Eles diziam: meu papai é o meu herói. E eu não sei o que fazer. Felipe foi morto com golpes de faca, depois de ser atropelado e espancado na rua onde morava. O assassino, Fernando Ferreira Lopes, de 37 anos. Ele era ex-marido da namorada de Felipe e, segundo testemunhas, já tinha ameaçado a vítima várias vezes. Quebrou o vidro da casa do meu irmão e ameaçou ele falando que ia matar ele e os meninos. Só que aí depois conversaram, resolveram. Aí ele pegava na mão do meu irmão de boa. Seu irmão tentou: não, calma, deixa disso. Eles brigou no dia, mas depois ficou de boa. Só que aí achou que tivesse passado, só que aí ele veio dessa última vez com ódio. Não aceitou perder a família dele. Desta vez, Fernando cumpriu as ameaças. Testemunhas contam que o Felipe estava sentado bem aqui, de boa, mexendo no celular, em frente à casa dele, que é do outro lado da rua, quando o Fernando surgiu em alta velocidade num carro. Ele fez a curva bem rápido e bateu nesse carro aqui, que também estava estacionado. Esse carro, o impacto foi tão grande que ele chegou a invadir a calçada e atingiu o Felipe, que caiu. O Fernando desceu do carro e passou a agredir o rapaz. Segundo testemunhas, ele já estava com uma faca e já golpeou o Felipe algumas vezes. Só que, como ele estava com 2 crianças no banco de trás do carro, os 2 filhos, ele entrou no carro e saiu. Deixou as crianças na casa de um cunhado, que é a menos de um quarteirão daqui, e voltou a pé com uma faca e continuou as agressões. Desta vez foi fatal. Meu filho, ele escutou uma pessoa falando: eu já matei ele, eu já matei, e não deixou eu sair. Aí mesmo assim eu fui no portão. A hora que eu abri o portão, quando eu saí pra fora, o rapaz estava com uma faca na mão, filmando, falando assim: ó, eu já matei ele aqui, ele tá morto, é talarico. Os vizinhos chamaram a guarda municipal, que encontrou o Fernando ainda golpeando o Felipe. Como ele se recusou a largar a faca e ainda foi para cima da GCM, os guardas não tiveram escolha e atiraram contra o Fernando, que também morreu. Aí a polícia falou para ele soltar a faca no chão e deitar. Ele foi para cima da polícia, foi na hora que a polícia atirou nele. Uma câmera registrou Fernando minutos antes de ser morto por guardas civis municipais. O homem aparece com a faca na mão, indo em direção à viatura dos agentes. Tira, pode tirar. Da hora que eu saí ali fora ali, o olho dele vermelho, e falou para mim: ó, entra para dentro que eu acabei de matar. E se você quiser vir ver aqui, você vem. E o carro do Fernando está estacionado aqui exatamente do jeito que ele deixou na noite em que ele matou o Felipe. Como vocês podem ver, ó, foi um impacto muito forte. Ele chegou já batendo num carro que estava estacionado na frente do Felipe. Acabou machucando o Felipe, caiu imediatamente, ele desceu do carro, desferiu o primeiro golpe de faca. Só que ele estava, segundo os vizinhos, com 2 crianças aqui no banco de trás. Tem até uma cadeirinha de criança aqui, ó. Aí ele deixou as crianças aqui e falou: vou voltar. Foi. Aí subiu aí e matou o cara. Aí a faca melada de sangue. A faca melada de sangue. Ele pegou a faca aqui na sua casa ou estava no carro? Estava com ele.
Felipe cuidava dos filhos de 8 e 6 anos sozinho, desde que a mãe das crianças as abandonou, e tinha começado um novo relacionamento. Mas esse romance despertou o ódio do ex-marido dela, Fernando. Desde que descobriu o namoro, o assassino passou a ameaçar Felipe. Familiares e amigos chegaram a alertar o rapaz para que ele tomasse cuidado. Ele estava apaixonado por ela. Tanto que 3 dias antes ele falou que ia casar. Ele falava pro Felipe, larga dela que eu vou voltar para ela é minha esposa. Eu vou voltar. Aí eu até chamei o Felipe para conversar, falei, Felipe, sai fora disso, Felipe, vai, para com isso, meu. Você tem 2 filhos aí para cuidar, mano, o cara tá te ameaçando e você ainda vai ficar nessa aí. Felipe e Fernando seriam velados no mesmo cemitério, mas para evitar conflitos, a família do assassino resolveu mudar o local. A mulher, pivô do ciúme doentio, não apareceu no velório. Familiares também não tiveram contato com ela. Nós chegou a conversar com a Edna, falando para ela se resolver com ele primeiro, para depois entrar. Só que ela falava assim, não, ele não tem coragem de matar nenhuma mosca, não tem coragem de fazer nada. Falou, ele tá de boa. E a gente imaginou que ele ia pensar nos filhinhos dele também, né? Diante da dor, a família de Felipe não grita por vingança. O que sentem é tristeza, principalmente pelas 4 crianças que ficaram sem o pai. Eu tenho a sensação de pena. Pena dos filhos dele, pena da mãe dele que também tá chorando, pena do pai que também perdeu um filho, por um ódio besta, né? Por um ódio que deixou tomar conta dele. Eu não desejo mal para essas pessoas, mas eu só peço que eles mudem, transformem o caráter, para que não venha enterrar mais ninguém, não venha destruir mais família nenhuma. Porque foi 2 famílias destruídas, a minha e a desse rapaz. Ninguém é dono de ninguém. E é isso que a gente precisa lembrar para evitar que lágrimas como dessa mãe venham a acontecer. Ciúme de um relacionamento que já tinha acabado provoca a morte de 2 homens que não se entendiam, apenas tiveram em comum uma namorada, mas um deles achava que era dono dessa mulher. E esse é o grande problema, Dionísio. Isso acontece demais. As pessoas acham que são dono, propriedade, não pode ficar com mais ninguém, se não ficar comigo, não fica com mais ninguém e termina matando. É um absurdo que a gente esteja vendo isso acontecendo tantas vezes no nosso país. Aí eu não sei, e já me coloco a pensar, que se ele fez isso com o rapaz, o que é que essa mulher não deve ter enfrentado dentro do relacionamento? Exatamente, o que não deve ter sofrido. Não estou falando mal de ninguém, É. gente, mas quem é capaz de fazer isso aqui é capaz de fazer algo muito pior. Eu estou errado. Não, está coberto de razão. Hoje você não passa frio, tá? Pode fazer frio tranquilo que está coberto. Coberto de razão. Ou seja, uma pessoa que tem uma índole dessa, que faz uma situação dessa, com certeza o relacionamento já não era bom. Essa mulher deve ter sofrido muito, mas muito na mão deste homem. Que tenham entendido, pelo menos, e que sirva de lição para quem está em casa.